Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Casa de Antigüedades, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú. También a Ejeda por el licenciamiento al festival. Hoy nos acompañan el director de la película, João Paulo Miranda María, de Brasil, quien nos presenta justamente su ópera prima en esta edición del festival. Y João conversará con Natalia Verástegui, de Perú. Ella es lingüista, investigadora y danzante. Su trabajo se ha enfocado en la interculturalidad, en el bilingüismo y en los derechos de pueblos originarios. Sin más, los dejo conversando. Muchas gracias por estar aquí para conversar de la película. Eu Gracias, que agradeço. Elizabeth. Bueno, es un placer estar con ustedes y también contigo, Joao. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue tu motivación de hacer esta película? ¿Qué es lo que querías representar o digamos, qué imagen fue la que inició todo este viaje? Primeiramente, muito obrigado a Natália e todo o festival pela oportunidade, é uma grande honra para mim. E todo o projeto começou com um sonho, na verdade, eu mesmo sonhando comigo mesmo, mais velho, entrando numa casa antiga que eu não conhecia, mas que aos poucos eu encontrava ali objetos que conectavam a meu passado. E aos poucos eu comecei a encontrar outros objetos da quais eu não conseguia mais me conectar, que estavam muito mais antes do que mim, algo muito mais antigo e muito atrás de mim. Então isso me interessou pensar sobre essa experiência e aí eu comecei a escrever um projeto que seria uma reflexão também ao mesmo tempo de toda a sociedade de onde eu vim, no interior lá do estado de São Paulo. Ya. Me parece muy interesante el universo que hay en la película, porque, claro, no todos conocemos ese lado de Brasil, ¿no? Y de hecho, yo siento que siempre hay una cosa es lo que el director sabe de su película y otra cosa es lo que recibe la persona que lo observa, ¿no? El espectador. Porque cuando tú desconoces una realidad cultural que ni te imaginas, puedes llegar a pensar que todo es una ilusión, ¿no? Una ficción total, porque, o sea, sí, se había leído que para muchos que han recibido tu película, encontrar un pueblo austriaco en medio de la selva, ¿no? Del trópico, es absolutamente surrealista, ¿no? Pero en realidad es una realidad, ¿no? Eso existe. Entonces, me gustaría un poco que cuentes o nos comentes cómo es este lugar que tú decidiste trabajar, por qué elegiste ese sitio, ¿no? Y sí, básicamente eso, y luego te vuelvo a hacer otra pregunta. Sim. Quando eu escrevi o roteiro, eu imaginava um personagem, quase um peixe fora d'água, né? Alguém que representasse a história de um, né, de um país e que aí de repente cai num lugar que é totalmente fora de uma realidade comum, mais conhecida, né? E aí nesse ponto, com o roteiro já pronto e que na verdade trazia muitas representações do interior de São Paulo, que tinha, por exemplo, o berço do Plínio Salgado, que foi um dos representantes do movimento integralista, né, nos anos 30 e que representava a versão nazista brasileira, digamos, e que queria criar todo um movimento, que eram os camisas azuis e verdes, né? E aí, de repente, eu fui para o sul, né, que eu imaginei encontrar algum lugar de colônia europeia, então cheguei a ver colônia holandesa, alemã, de vários, italiana, de vários tipos. E aí, de repente, eu caí numa cidade
né, que é lá em 13 Tilhas, e que é uma cidade fundada, né, a partir dos anos 40, 45, 46, e que veio pessoas que fugiram da Segunda Guerra Mundial e que aí fundaram essa cidade, e que, na verdade, pessoas que fugiram mesmo da guerra e uma boa parte era do lado nazista, né? E queriam mudar a vida deles, né? A própria casa abandonada que vocês veem no filme, tudo na verdade é real, não é nada estúdio. Tudo aquela casa abandonada é uma casa construída por um ex-policial nazista que construiu aquilo, e todas as locações que a gente filmou, até aquela pintura que vocês veem no fundo, né, da cantina que eles, né, comem, né, dentro da fábrica, tudo aquilo era real, não foi nada, foi tudo encontrado, não foi coisas que a gente criou, digamos, né? Então aí quando eu caí nessa cidade, fiquei lá um final de semana, e aí eu vi que lá tinha laticínio, lá tinha um grupo que tinha uma cultura, que mantinha uma cultura que nem na Áustria mais faz, por exemplo, grupos de danças assim tão tradicionais, e que nem mais existe na Áustria esse tipo de dança, tanto que às Ujú. vezes são pessoas dessa cidade que vão até a Áustria para mostrar essas danças que já são meio que esquecidas, digamos, não são mais utilizadas hoje em dia. Eles aprendem a falar alemão e assim por diante. E então é um lugar assim perdido num tempo, num espaço, né, que é um lugar hoje em dia até uma cidade turística, digamos, né? E, e que é o charme, digamos, deles de manter isso. E para mim casava perfeitamente, e trabalhando com não atores, então muitas vezes parece quase uma caricatura, né? Algo impossível, improvável, mas eu garanto que tudo foi real, e até os atores e coisas que aconteciam, de fato, tem histórias muito próximas ao filme de lá. Sí, aún con todas estas aclaraciones que nos haces, entiendo que lo que has creado es un universo, ¿no? Una realidad aparte, ¿no? Que no se define incluso el tiempo, ¿no? En el que, si es el presente, si es el pasado, ¿no? O el futuro. Como que es Exato. ajá, es una É, realidad, digamos, podría ser ahora y podría ser después, ¿no? Pero a la vez el problema, digamos, la temática es absolutamente vigente, ¿no? Digo, de una manera muy lamentable, ¿no? De cómo existe este racismo, estos pensamientos de intolerancia, ¿no? Hacia los otros. Y eso está magistralmente retratado en tu película. Me gustaría saber un poco qué reflexiones tienes sobre ello, ¿no? Porque por un lado, digamos, la primera parte de la película es él como víctima, ¿no? Pero luego hay un giro, ¿no? En el que se vuelve una especie de persona que intenta reivindicarse a, a sí mismo, ¿no? En su identidad, pero ya de una manera un poco ya exagerada o ya desvariada, ¿no? Ya en, en otro proceso mental que está sufriendo el personaje. Entonces, me interesaría un poco saber qué te motivó a hacer este proceso, esa transformación del personaje para retratar esta situación que es tan viva en Brasil como creo que hoy en día está en todos los países, ¿no? No es algo propio de un solo país y estamos viviendo una situación muy extraña en la cual hay unos pensamientos totalmente intolerantes y abusivos, ¿no? Que están emergiendo de una manera incontrolable, ¿no? exatamente, Natália. É uma coisa, o filme né, parece um passado, mas que espelha, né, traz um presente e um futuro também, né? Então, né, o filme tem uma cara, né, todo um estilo, um decor que nos lembra algo dos anos 70, né? No caso da época da ditadura brasileira, e foi proposital,
E, né, você vê veículos, vê detalhes de algum dos figurinos, e realmente é para parecer como se fosse antigo, mas não forçar de dizer que é antigo, é como se fosse nos dias de hoje, porque não, né, não tem essa data e pode ser o futuro, porque e mesmo que seja nessa colônia, nessa cidadezinha lá no sul, eu estou falando, é claro, de todo o nosso país e outros países que estão assim de olho num lado, né, de uma volta de um conservadorismo, da volta de intolerâncias, né, de pensamentos que a gente imaginava que já tínhamos vencido, que eles não voltariam novamente, mas infelizmente há líderes e pessoas que trazem isso de volta. E no caso no Brasil, né, pessoas como o nosso atual presidente foi eleito. Então, ou seja, tem uma boa parcela da população que ainda vive num passado, mesmo com um passado de intolerância, de racismo, de xenofobia, de machismo, de preconceito, só que a maioria das pessoas, elas escondem, elas evitam falar sobre esse seu passado, elas não querem falar desses pensamentos que estão na família, nos colegas, nas pessoas próximas. Então, quando eu queria falar de um personagem, um protagonista, que eu sempre o descrevi com o peso da história de um povo, da história de um povo brasileiro, então um personagem de idade, e, né, e por isso também a escolha do Antônio Pitanga, que eu posso falar muito o porquê da escolha dele, e a questão básica é que ele traz as coisas boas e ruins do povo brasileiro. Ele veio de uma formação que foi, digamos, esculpida e foi trabalhada e foi ensinada, foi doutrinada e educada a tal pensamento, a dizer, o lugar da mulher é esse, o lugar do homem é aquele, né? O negro fica aqui, o branco fica lá. Então, ele teve todo essa convivência com o povo brasileiro e sabe muito bem desses problemas. E esses problemas também estão enraizados nele mesmo. E aí, quando ele se depara com personagens mais progressistas, digamos assim, que são as figuras femininas do filme, ele começa a ver que há um problema nele também. E que o antigo não é só o racismo ou, né, um preconceito, né, da xenofobia, mas é também dentro dele de algo também muito antigo. E que aí essa coisa alegórica, digamos, e espiritualista, vamos dizer assim, que tem toda essa ideia do candomblé, da umbanda, que é a figura do caboclo boiadeiro, né, que é a figura que é a mistura do boi com o homem. E aí ele chama essa entidade que representa na cultura brasileira a revolução, que, como a música diz no filme várias vezes, é hora, e a música depois completa, é preciso morrer para nascer novamente, é preciso o velho morrer para nascer o jovem, né? O novo. Então, é como que se ele em si, o personagem, o Cristóvão, e que não à toa é o nome do, né, do Cristóvão, do descobridor, né, das Américas, mas é aquele Cristóvão que agora ele está velho e que tem também essas raízes nesse passado arcaico e também ruim, e ele precisa dar espaço para um novo surgir, e que não é ainda ele. São esses outros personagens que virão. Por isso que o filme termina com um menino que o encara e diz não, e que assim abaixa a arma e não faz o sacrifício, né? Que nem o sacrifício que ele fez com o cachorro anteriormente. Então não faz, e o menino é um dos personagens que seria esse novo, assim como as personagens femininas, né? Principalmente a Jennifer, né? Que ela não, né? Ela assume e ela quer usar espaços que a toda a nossa história ensina que não é espaço para ela, né? Ficar num bar que nem banheiro para mulher tem. Muy interesante. Has dicho varios temas que me gustaría abordar. Em,
Por un lado, me parece súper interesante y potente la imagen de este toro, de la máscara del toro, que acabas de mencionar, que representa una deidad que implica una transformación, ¿no? Me gustaría, si de repente nos pudieras contar un poco de qué se trata esta deidad, porque por un lado pienso, el, el toro no es un animal propio de África, o tal vez está representando otro animal que se asemeja a él. Y a la vez, por otro lado, el toro y las vacas son, digamos, animales súper importantes en el sur brasileño, ¿no? Existe toda esta cultura de los gauchos, ¿no? Que bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a Porto Alegre y la verdad me sorprendí mucho porque uno siempre tiende a pensar en la imagen de Río de Janeiro y el carnaval y esa zona es muy, muy, muy Exato. diferente, ¿no? Pero bueno, digamos que este símbolo de la vaca, del toro, que es recurrente en toda la película, desde el sacrificio que hacen a la vaca vieja, ¿no? Hasta cuando van a la feria, ¿no? Se ve esta feria que van a vender al toro más importante, y luego él que se pone esta máscara, ¿no? Quisiera entender un poco esta relación que tratas de hacer entre diferentes animales con cuernos que están en la película. Sim, são várias camadas, né? No, Ujú, no Brasil, né, não apenas, né, no Sul, mas assim muito da economia, né, brasileira, né, vem com essa questão da carne, a questão do que eles chamam, né, do trato com gado, né? Então, até esse termo gado também é muito dito aos próprios eleitores, à massa, né? Que acompanha também as eleições, que vota né, nos candidatos mais de direita. Então, tem tudo uma ideia ali de uma visão sobre o povo, sobre o humilde, como se fossem animais. Então, o ujú, filme, e não só ele por se tratar de negro, mas todo um povo pobre que vem de uma outra região e que já é acostumado, as pessoas que vêm da parte mais do norte, elas são vistas pelos sulistas como aqueles que não tiveram estrutura, que não tiveram educação e que eles vêm para o sul para serem operários e aceitar trabalho baixo, de baixo escalão, trabalho assim que, né, digamos, que estão submetidos, digamos, a uma humilhação. Isso eu falo de algo há muito tempo, a gente vê, eu vejo e a gente fala isso de várias maneiras, vários também artistas, cineastas, mas a questão vê esse conflito entre um pensamento daqueles que vêm de uma capital sulista e que vêm também de uma parte mais do sul, que imaginam que ali tem a economia, eles têm um dinheiro que nem fazendeiros, e que eles então têm os seus operários que são vistos como animais e gado, para ujú, serem explorados até a última gota, né? Até ficarem velhos como aquela vaca e ter que ser sacrificado. Então, no momento que um dos trabalhadores operários, que por causa das leis, mesmo que ele está velho, que ele ainda, né, não tem a eficiência de um jovem, essa empresa, como por causa de questões trabalhistas, tem que manter essa pessoa. Mas no momento que essa pessoa começa a não funcionar que nem uma vaca, ela vai precisar ser sacrificada. Então, esse é o ponto. Então, e depois, quando vem todo aquele momento do boi forte, viril, jovem, forte e tal, esse um passado e uma maneira de como essa sociedade vê esse ser humano e a sua produtividade, desses mais humildes trabalhadores e principalmente aqueles que vieram de outro local, vieram de um lugar mais humilde, pobre, mais, né, ao norte, que claro que de uma maneira assim exagerada, digamos, mas que tem uma matriz muito mais africana e indígena do que alguns lugares do sul que são mais assim ligados e que se sentem, né, conectados a uma cultura europeia do que a própria brasileira em si, né? Então ujú. isso é uma coisa muito bizarra, estranha,
né, um paradoxo. Então, as pessoas tentam viver no sul do país como se vivessem na Europa, né? Então, tem esse conflito. Então, tem essas representações no filme também. Ujú. Sí, por momentos, bueno, lo que yo sentí fue un poco de escalofríos de ver que no hayan personajes como Cristóbal, ¿no? Afro-brasileños, solo él y las dos mujeres, ¿no? Entonces ese es como un cuestionamiento que queda permanente en la película. ¿Qué pasó con los demás? ¿No? Porque, claro, uno puede imaginar muchas cosas. Otro aspecto de lo que ya mencionaste que me gustaría resaltar es la participación del actor Antonio Pitanga, ¿no? Eh, no sé si entendí bien lo que mencionabas. Sé que Antonio Pitanga es un actor súper importante en el cine brasileño que ha trabajado con Glauber Rocha. ¿Y, y cuál, digamos, fue tu motivación para pedirle trabajar a él? ¿Qué estabas pensando? Porque lo que yo entendí de lo que tú me decías, o de lo que yo estoy empezando a entender de repente de lo que yo estoy imaginando también, es es también usar el personaje como una performance, ¿no? De la trayectoria que tiene esta persona, ¿no? Pero ya llega, digamos, en una situación en la que él ya se encuentra, digamos, en una etapa ya mucho más madura de su vida y, y a la vez como que con toda esta lucha interna de la discriminación que no se ha erradicado, ¿no? De estos pensamientos, digamos, fascistas, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces, el poner al mismo actor ya siento que es un acto performático en la película, pero no sé si eso, digamos, fue parte de la motivación que te hizo elegirlo. Si pudieras contar un poco. Y también el Sí, trabajo que hiciste con él, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de hacer la película con él? Ujú. claro. Antônio Pitanga, né, ele fez parte de todo o cinema novo, né, o momento da vanguarda dos anos 60, né, o cinema moderno brasileiro, com Cacá Diegues, com, né, o Leon Hirschman e também com o Glauber Rocha. Ele fez o primeiro e último filme do Glauber Rocha. Ele foi o único ator, né, que assim, o ator que fez parte do único filme brasileiro que já ganhou a Palma de Ouro na história, né? E ele é um ator que então, em paralelo ao personagem do Cristóvão, ele carrega em si a história não apenas, né, de um povo, mas a história dos olhares sobre um povo, a história do que o cinema brasileiro já mostrou do que é, do que era o povo brasileiro. Então ele tem uma marca, uma história cravada nele, internamente, exteriormente, no olhar dele, na presença dele. Então eu sempre acreditei de uma maneira quase conceitual de que a presença dele estaria emanando, né, reverberando a história toda de um povo e do cinema brasileiro. Então, para mim, seria como um batizo, para mim, né, um batizado, eu iniciar minha carreira com meu primeiro longa, dando o principal, né, personagem, o protagonista, para o Antônio Pitanga. Porque, além dele ter feito parte de vários filmes do cinema novo, ele nunca fez parte assim de um filme pegando um protagonista assim Ujú. total como é esse filme. Então é a primeira vez que de fato é um protagonista mesmo e que então ele traz isso. E não é um filme que traz ele para uma questão do estereótipo, da cor da pele, do físico dele, porque no roteiro, para você ter ideia, Natália, eu não nem chegava a citar a cor da pele e apenas falava que o meu personagem, Cristóvão, ele carregava em si, no corpo dele, as marcas e os fardos, as dores do povo brasileiro. Ujú. Então, coisas boas e ruins dentro de si carregado, como esses fardos.
E aí, quando os produtores me perguntaram quem eu me imaginaria, eu falei o Antônio Pitanga. E ninguém tinha imaginado ele. Imaginava um personagem de 50 anos, né, com aquele estilo que eles chamam nordestino, mas, na verdade, eu sempre imaginei o Antônio Pitanga. E aí, então, eles ficaram com medo, porque o Pitanga tem mais de 80 anos, então, para um personagem que supostamente tem que trazer uma presença física muito forte. Ujú, Mas é diferente uma presença física que não é uma agitação, não é um movimento aleatório, de violência aleatória, de gestos aleatórios, que são apenas meras emoções. Para mim, era um trabalho muito mais mental, era de conversa. Para mim, o importante era um ator pensante, inteligente em cena. Então, eram muitas discussões sobre as representações do personagem junto ao Pitanga, e esse era o trabalho mais de pensamento para chegar nas cenas e chegar naqueles momentos viscerais, mas praticamente sem mexer, de uma maneira minimalista, porque às vezes basta um gesto dele, um olhar, a gente consegue sentir esse peso, esse fardo da história desse povo. ujú. Sí, definitivamente Antonio Pitanga tiene una actuación increíble durante toda la película. Digamos que nos mantiene a todos, nos mantiene con el suspenso de qué es lo que va a pasar, ¿no? Al inicio es como, qué terrible el trato que está recibiendo este hombre. Y luego cuando ya él se transforma, más bien empieza a dar miedo él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que, Aham. qué es lo que va a hacer ahora, ¿no? Em, Otra cosa que me llamó la atención es cómo retrataste este ambiente hostil y agresivo del pueblo. Em, digamos que recurriste a algo que me pareció súper fuerte, pero a la vez muy efectivo en términos del drama, porque estaba, digamos, los personajes más violentos posiblemente son los niños, ¿no? O sea, los que toman las armas, los que disparan, ¿no? Los demás, los adultos, digamos, tienen un trato despectivo, un trato que obviamente no es en lo absoluto respetuoso, ¿no? Eh, pero digamos, los que toman las armas son los niños y de alguna manera eso te hace dar cuenta mucho más de cómo son los adultos, ¿no? Porque para que estos niños tengan este tipo de acciones, digamos, no es porque a ellos se les ocurrió de pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció súper importante. No sé si quieras comentar al respecto. Ujú. Sim, Natália, realmente foi essa a ideia. As crianças, né, que supostamente, né, a nova geração, que deveriam ser aqueles os mais inocentes, né, e que na verdade são os mais inocentes, né, são como filtros, né, esponjas que aglutinam, né, juntam em si os adultos, né, um reflexo sobre os adultos. Então, quando a gente vê que naquela sociedade as crianças se armam, as crianças querem pegar em armas, querem fazer o uso da violência, então a gente fica com muito calafrio e muito medo de imaginar um futuro ali. E era esse o desejo no filme, mostrar um futuro muito triste, um futuro que a gente tem muito medo e que a gente não gostaria de viver, né? Porque se você vê tudo que acontece no país, existe sim essa toda uma campanha, né, de uso de armas e tratos muito violentos também, que isso acaba inspirando muitos jovens, né? Aqui no Brasil ficou popular o gesto, né, com as mãos simbolizando armas, né? Então, por causa do presidente Bolsonaro. Então, tudo isso também está ali nessa ideia do filme. Então, que futuro é esse perdido que a gente está deixando, né, para as novas gerações? Então, isso com certeza era algo muito, muito importante que para mim era essa intenção no filme. Sí. Y esta sensación de que pongamos que sea un futuro, ¿no? Que se logre que haya un pueblo, una raza, un idioma, una nación, ¿no?
Y estos, digamos, Cristóbal es lo que queda, ¿no? Lo que queda de toda esa historia brasileña, afro-brasileña, ¿no? También, digamos que podemos ver varias lecturas, ¿no? Al respecto, ¿no? Pareciera, por un lado, que él es quien resiste todo el pasado, toda la tradición que viene con su presencia, ¿no? De una persona afro-brasileña, ¿no? Y bueno, me pareció muy buena la manera como lo retrataste. Quisiera, de repente, si nos pudieras contar qué tal fue la recepción de la población afro-brasileña de esta película. Bueno, no sé si es que se ha podido haya podido tener alguna difusión, porque entiendo que se estrenó el año pasado y entiendo que es un año difícil. Si nos pudieras contar un poco cómo fue la distribución de esta película y cómo fue recibida por el público, especialmente bueno, por ambos lados, ¿no? Afro-brasileños e não afros. Uhum. Então, como você disse, né, o filme, né, ele esteve, né, para selecionado no ano passado para o Festival de Cannes e vários outros grandes festivais também. Só que, infelizmente, por causa de toda a pandemia, a gente não teve ainda aquela estreia mesmo em salas de cinema. Tanto que o filme vai estrear comercialmente agora em setembro nos Estados Unidos, e que está a situação um pouco melhor lá, e depois vai ser no Brasil e depois na França, né? Então, o filme ainda não saiu em salas de uma maneira tão assim aberta e pública. Teve algumas exibições em festivais. No Brasil teve, tanto recentemente no Festival do Rio, como também teve na Mostra de São Paulo, e em ambas oportunidades que o filme foi passado, né, para diferentes públicos, até em outros países, né, me chamou muita atenção como as pessoas conseguiam entender aquelas representações, porque muitas vezes parece muito exótico, muito longe, distante para um público mais, digamos, sei lá, ocidental, europeu, né, e que tem um outro olhar. E aí, quando vê aquelas referências, as pessoas vêm me conversar e vêm falar o que são aqueles símbolos, de uma maneira até mais profunda do que eu mesmo talvez não sabia. Porque eu costumo trabalhar com vários elementos assim reais no filme. A música, por exemplo, é uma música de templo, é uma música da igreja, da cerimônia real, é uma música sagrada. Se algum seguidor escuta aquela música, vai se manifestar, vai dançar, vai incorporar a entidade que é do caboclo boiadeiro. Então, eu trago elementos que são reais e que estão ali, mas que as pessoas não sabem de imediato. São coisas que ressoam no ar. E aí até a própria lança, né, que vieram falar para mim, que é a zagaia. Essa é a lança, realmente uma lança que se utiliza para caçar, né, os felinos e lutar com eles. E assim, é um elemento de bravura e que quando alguém realmente utiliza ela e consegue de fato, né, vencer um animal, um felino, um leão, um tigre, uma onça, um jaguar, ele realmente se mostra capaz de realmente ter uma liderança. E é isso também que acontece no filme, mas são coisas que vão juntando, são vários elementos e camadas atrás de camada. É isso que me interessa muito. Nenhuma imagem e som vem gratuitamente. Sí, es muy interesante porque pese a que, bueno, por ejemplo, yo no conozco esas culturas ni lo que implica cada uno de los símbolos que se plantean, ¿no? En el film, puedo llegar a entender la situación de tensión que existe y la necesidad de una especie de reivindicación, ¿no? A partir de incorporarse en la máscara, ¿no? Y de convertirse en este personaje, ¿no? Sim. Eso es brillante y entiendo de que, como tú dices, otras personas que ya conocen más profundamente esto pueden movilizarse de otra manera, ¿no? Que será muy importante ver cómo reaccionan. Este,
Bueno, otro aspecto que quisiera de repente conversar contigo yo entiendo que esta es tu primer largometraje, ¿verdad? Sí. Y también, bueno, he leído que tus anteriores cortometrajes han circulado por distintos festivales, incluso el último, La mujer que danzaba con el diablo, estuvo en Cannes, ¿no? Y, y quisiera saber un poco, bueno, lamentablemente no he podido ver tus cortometrajes, pero sí quisiera conocer cómo fue esta trayectoria, este inicio, cómo empezaste y cómo te sientes ahora en el lenguaje cinematográfico. De repente, ¿qué sientes que es el hilo que te está llevando de una película a la otra? ¿En qué se relacionan? Un poco también para invitar a todos a investigar y buscar tus otras películas y seguirte. Ótimo. Então, eu realizei, Natália, 3 curtas-metragens. Eu vim do interior, né, do estado de São Paulo, e lá na minha cidade eu criei um coletivo, que até hoje existe, que é o Quino Olho, e esse coletivo eram pessoas que nunca fizeram cinema antes, e a gente trabalhava até com uma câmera de celular para experimentar e amadurecer o olhar. Para mim é muito importante quando eu abro a câmera, ligo uma câmera, ela tem que ter muita justificativa, tem muito porquê. Não é porque tem uma coisa interessante ou bonita apenas, tem que ser algo que veio à base de muito pensamento por trás. Então a gente tinha esse grupo para questionar, perguntar e fazer. E aí a gente fez lá 3 curtas. O primeiro curta, Command Action, que foi feito em final de 2014, e aí a gente fez sem orçamento, custou mais ou menos algo que seria em torno de uns $100, talvez, e aí a gente pegou e mandou um DVD escrito à mão para o festival, o maior festival do mundo, o Festival de Cannes, o primeiro curta meu. E aí o filme foi selecionado na Semana da Crítica, lá, e aí Uhum. depois eu fiz no mesmo ano um segundo curta, que é A Moça que Dançou com o Diabo, e esse curta entrou também no ano seguinte, de novo no Festival de Cannes, mas desta vez na competição oficial, e ganhou o prêmio lá também. E aí depois eu fiz no mesmo ano um terceiro curta, que aí esse eu queria ver se outros festivais, e aí eu acabei mandando para o Festival de Veneza, né? Um do mais antigo, e aí o Festival de Veneza selecionou para a competição. Aí que chama-se Meninas Formicida, o terceiro e último curta meu. Então eu fiz esses 3 curtas. Depois eu vim para a França para fazer residência artística e aí para editar, né, fazer a montagem do meu longa-metragem Casa de Antiguidades. E aqui, né, eu me sinto muito mais eu estou agora morando na França. Estou, digamos, exilado, porque aqui eu vejo que eu tenho muito mais liberdade e estrutura para continuar pensando no meu país e ter apoios a partir Ujú. daqui. Então, eu estou aqui, né, com a minha família e escrevendo novos projetos, um novo longa, que esse eu quero realizar na Amazônia. É um projeto bem complexo, muito tempo que eu gostaria de realizá-lo. E aí estamos aí no trabalho ainda do roteiro. E também tem aí alguns projetos futuros vindo também, mas cada vez para mim a intenção é um cinema de autor, é um cinema autoral, uma visão artística. Ujú. Muy interesante. ¿Y tus cortometrajes se pueden ver en alguna plataforma? O... Então, os curtas, os dois, o segundo ele está numa plataforma, A Moça que Dançou com o Diabo, ele está numa plataforma que é americana. Agora, o duro que eu esqueci o nome, Natália, mas agora eu teria que pesquisar. Mas ele está. Mas, na verdade, assim, eu sou uma pessoa simples. Quem me achar nas redes sociais e pedir por mensagem o link, eu vou dar o link privado. É um link privado, porque eu estou com acordos, né, de licença, essas Ujú. coisas, então eu não posso abertamente abrir um link, mas eu posso mandar privado para aqueles que gostariam de assistir e conhecer melhor meus trabalhos. Eu estou à disposição mesmo. Genial. Bueno, no sé si de repente quisieras mm, con- cerrar con algunas palabras sobre tu película o invitar a los demás, al público a ver tu película. Eu agradeço novamente a todo o festival e a você, Natália, por toda essa conversa.
né? E convido aí a todos, né, que estão vendo para assistir o filme. É um filme, como eu falei, também de autor, é um filme de linguagem, mas que tem ali nas representações e no conflito, ali na trama, algo muito forte político, né, sobre o atual momento no Brasil. Gracias, Joao. Eu agradeço. Muchas ¿Están gracias. felices? Sí, gracias Natalia y Joao por esta conversación tan interesante sobre la película Casa de Antigüedades, un largometraje muy simbólico, muy potente para los tiempos actuales, que no deben perderse. Los invito a todos a verla y felicitaciones a ti, Joao, por la película. Comentar al público que todos los diálogos con cineastas se pueden ver en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Pueden seguir las actividades del festival en sus redes sociales y en su web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del Festival de Lima en Casa. Muchísimas gracias a ambos y hasta pronto. Gracias.